Olá, condutor, olá, condutora e olá para você também que atua na defesa de motoristas e de proprietários de veículos. Meu nome é Érica Avalone, eu sou especialista no mercado de trânsito e no vídeo de hoje a gente vai falar de CNH suspensa, suspensão da CNH e talvez algumas coisas que você não saiba sobre esse assunto. Então, se você ficou interessado, fica comigo até o final desse vídeo. Bom, a suspensão da CNH, ela acontece de duas formas. Sempre que o motorista ele atinge a pontuação prevista lá no artigo 261 do Código de Trânsito Brasileiro, que teve uma recente alteração para o aumento da quantidade de pontos para ter o processo de suspensão instaurado. Então, a regra dos 40 pontos é para aquele motorista que não tem nenhuma infração gravíssima dentro do período de 12 meses, 30 pontos para aquele motorista que tem uma única infração gravíssima dentro do período de 12 meses e permanece a regra dos 20 pontos para aquele motorista que tem duas ou mais infrações gravíssimas dentro do período de 12 meses. Lembrando que o motorista que exerce atividade remunerada soma 40 pontos independentemente da gravidade da infração cometida. Então, além da somatória de pontos, nós temos também a instauração de um processo de suspensão por cometimento de infração autossuspensiva. Então, por exemplo, a multa do bafômetro, ela é autossuspensiva, que prevê, além da penalidade de multa, a penalidade de suspensão de forma cumulativa. Uma coisa que talvez as pessoas não saibam é que quando há cometimento de infração autossuspensiva, não é automaticamente que aquela pessoa, aquele motorista já está com a penalidade de suspensão efetivamente imposta. Não, na multa do bafômetro que eu trouxe de exemplo, quando há a abordagem e a aplicação daquela multa, né, a lavratura daquele auto de infração, normalmente o motorista ele tem que ser retirado da condução do veículo e a CNH dele fica apreendida. Mas não é ali, naquele momento que a CNH dele foi suspensa. Ali só estamos diante de uma penalidade, de uma medida administrativa, aliás. A penalidade de suspensão, ela só acontece depois que o processo ele é instaurado e o órgão de trânsito tem até 5 anos para fazer isso. Depois que ele for instaurado, o motorista ele tem oportunidade de exercer o seu direito de defesa em 3 instâncias, então defesa, recurso em primeira e em segunda instância, para daí lá no final, se for o caso, a penalidade ser mantida, né, se os recursos forem indeferidos, aí sim ele terá a suspensão da CNH dele. Porém, é importante frisar que, enquanto esse processo não for instaurado, enquanto ele estiver exercendo seu direito de defesa, recorrendo em todas as fases administrativas, esse motorista ele pode continuar dirigindo sem nenhuma restrição na CNH. Ele pode renovar a carta, ele pode adicionar categoria, porque ainda não há uma penalidade efetivamente imposta. Essa penalidade ela só vai ser efetivamente imposta depois que os prazos recursais acabarem, depois que ou ele perder o prazo ou ele exercer o direito de defesa e a penalidade ser mantida. Acontecendo isso, esse motorista está impedido de dirigir. Então, por isso que eu sempre digo que é importante apresentar recursos, é importante recorrer, porque mesmo que de repente a gente não consiga identificar nenhuma irregularidade no ato da instauração, no fato gerador daquela penalidade de suspensão, no decorrer do processo, muitos erros podem acontecer, inclusive prescrição. Então, por isso que é importante você sempre exercer o seu direito de defesa, se você é um motorista que está nessa situação. E outro ponto muito importante para destacar aqui nesse vídeo é que se o motorista, após ter aplicado a penalidade de suspensão, ele conduzir qualquer veículo, ele pode estar apto a ter a instauração de um processo de cassação. E qual é a diferença de suspensão e cassação? Suspensão ela é uma penalidade provisória, tá? Temporária. Ele fica um período de tempo impedido de dirigir, depois ele faz um curso de reciclagem e volta a ter o direito de dirigir normalmente. Enquanto que a cassação, ela é a penalidade mais grave do nosso Código de Trânsito. Depois que é aplicada a penalidade, depois do processo, né, depois do devido processo legal,
esse motorista ele terá que ficar impedido de dirigir pelo período de 2 anos e depois, para ter de volta a CNH, ele precisa se reabilitar. Então é muito importante que o motorista que está nessa condição, está prestes a ter um processo de suspensão instaurado ou já teve um processo de suspensão instaurado, é importantíssimo que ele exerça o seu direito de defesa. E para isso, ele deve procurar um profissional qualificado, um especialista no assunto, porque somente esse profissional ele será capaz de identificar as falhas, as irregularidades e elaborar a melhor estratégia de defesa para esse motorista nessa situação. Então, se de repente você está nessa situação ou conhece alguém que pode estar passando por um processo de suspensão, encaminhe esse vídeo para ele. Se você ainda ficou com alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, é só deixar o like. E para ter mais dicas sobre o mercado de trânsito, sobre recorrer de todas as infrações, é só se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e tchau, tchau!